Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Ai, astronomia. Desde o começo dos tempos, o ser humano observa os céus com muita curiosidade e prazer. Afinal, muitas das respostas da vida estão lá, ó, nas estrelas. A Lua e os outros astros eram considerados planetas no passado. Hoje, não são mais chamados assim. Plutão foi considerado um planeta por quase 80 anos, mas em 2006, um congresso de astrônomos o classificou como planeta anão. Há vários planetas anões no Sistema Solar. Plutão é o mais famoso e ganhou o número 134.340. Ué, o que o Leonel vai fazer com esses recortes de jornais antigos? 1781. Cientista descobre novo planeta. William Herschel acaba de descobrir um novo planeta, Urano. Agora são 7 os planetas conhecidos no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Terra e Urano. Como Júpiter, Urano é considerado um planeta gigante. O novo planeta tem um diâmetro cerca de 4 vezes maior que a Terra. A descoberta aconteceu por acaso, quando o cientista observava o céu com um telescópio. Quer dizer que quase durante 2.000 anos, além do planeta Terra, o homem só conhecia mais 5 planetas. Só depois de 1781, com a descoberta do planeta Urano, é que o número de planetas conhecidos do Sistema Solar passou para 7. Em 1846, o astrônomo alemão Gale acaba de descobrir o 8º planeta do Sistema Solar, Netuno. Sua órbita ainda é maior do que a de Urano. Puxa vida! Durante quase 2.000 anos, a humanidade só conheceu 6 planetas, contando com a Terra. E entre 1781 e 1846, quer dizer, menos de 100 anos, foram descobertos mais 2 novos planetas. 1930. E aí, Maria, tá interessada no Sistema Solar? Eu tava dando uma olhadinha aqui nas matérias. Ah, então, essa aqui, por exemplo, foi quando um cientista americano, Clayton Booth, descobriu em 1930 o último planeta, né? Plutão. Incrível! Os telescópios ficam cada vez mais sofisticados, os astrônomos podem descobrir cada vez mais coisas sobre o Sistema Solar. Imaginem vocês que em 1994, pedaços de um cometa atingiram o planeta Júpiter e os cientistas puderam registrar tintim por tintim. Claro, com a ajuda de telescópios superpotentes, coisa que um século atrás seria impossível de fazer. E foi justamente isso que eu quis mostrar para os meus alunos, selecionando essas matérias. Eu quero que eles percebam que o homem está descobrindo o Sistema Solar aos poucos. Isso aqui, ó, o que é? Ah, isso aqui é para um móvel que eu estou montando lá na escola, que vai reproduzir o Sistema Solar. Eu tô indo para lá agora. Você quer ir comigo, Maria? Ah, eu quero. Eu também tô no final do meu expediente. Acho que não vai ter problema, né, Alberto? Vamos começar, então, com o Sol, né? Dá essa bola maior aí pra... Isso. Legal, começar aqui com o Sol, que ele é o centro do Sistema Solar. Então, vamos começar aqui com ele. Aqui, opa. Isso. Olha só. Essa é uma representação do Sistema Solar, a região do universo onde fica a Terra. Aqui no centro está o Sol, que, como a gente já sabe, é uma estrela. Nessa região em volta do Sol giram os planetas, além de suas luas e muitos astros. Eu também encontrei uns slides incríveis aqui. Vou mostrar pra vocês. Luas? Eu só conheço uma lua. Astros? Que história é essa, Lineu? Eu já vou te explicar, Maria. Pega esse livro aqui um pouquinho, por favor. Vem cá. Quer ver? Existem várias luas no Sistema Solar. Quer ver aqui, ó? As luas são satélites que giram em volta de alguns planetas. Tem a lua que você falou, que gira em volta da Terra. E existem outras luas, que giram em torno de Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão. Ainda existem outros tipos de astros. Os asteroides, que são planetas bem pequenos, os meteoros, que são pedaços de rochas que vagam pelo espaço, e os cometas, formados por pedaços de rochas e gelo.
Nossa, então tem um monte de coisas vagando pelo sistema solar. Olha, Maria, tem um monte de coisa, mas pelo tamanho do sistema solar, nem são tantas coisas assim, viu? Mas aqui no nosso módulo importa só os planetas, tá? Então a gente vai começar pelo Mercúrio, né? Que é o planeta mais próximo do Sol. Todos os planetas do sistema solar são constituídos basicamente dos mesmos elementos e substâncias químicas, embora cada um deles tenha suas características próprias. Eles possuem tamanho, massa ou mesmo atmosferas diferentes. E quais são as características de Mercúrio? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Ele não tem água, não tem atmosfera e possui temperaturas que seriam insuportáveis para os seres humanos. Durante o dia, sua temperatura atinge 450 graus Celsius. E durante a noite, a temperatura pode cair para 180 graus Celsius negativos. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio está a cerca de 57 milhões de quilômetros do Sol. Nossa, 57 milhões de quilômetros? É como se eu fosse 57 milhões de vezes daqui até minha casa. É, boa. Não ia dar numa vida só, não. Quer dizer, comparando com as distâncias que a gente está acostumado aqui na Terra, é uma distância muito grande mesmo, né? Escuta, mas se as distâncias são tão grandes assim, o que tem entre uma coisa e outra? Entre uma coisa e outra? Espaços vazios. É. Vamos continuar? Qual que é o próximo planeta? Próximo planeta, tá aqui. Vênus. Ai, que legal. Olha, Maria, só pra você ter uma ideia, tá? Olha, a distância entre o Sol e Mercúrio, você falou que são 57 milhões de quilômetros, né? Agora, a distância entre o Sol e Vênus é quase o dobro, dá aproximadamente 108 milhões de quilômetros. Imagina só. Puxa, e que mais? A estrela d'alva no céu desponta e... aposto que essa você não sabia. Aquela que nós conhecemos popularmente como estrela d'alva, na verdade é o planeta Vênus, aquele que brilha ao amanhecer. Pois é, então não é uma estrela, e sim um planeta. Olha, esse é Vênus. É um planeta que possui uma atmosfera predominantemente de gás carbônico. E como Mercúrio, ele não tem água e é muito quente. Durante o dia, sua temperatura chega a 460 graus Celsius positivos. Olha, é um calor insuportável. Bom, Maria, depois de Vênus... Esse eu conheço, é a Terra. Isso, legal, Terra. Então, depois da Terra vem Marte, que é conhecido como planeta vermelho. Procura um pequenininho vermelho. Aqui? Isso. A grande curiosidade de Marte é que ele tem uma grande quantidade de ferrugem. É a mesma ferrugem que a gente conhece aqui da Terra. E é a ferrugem que deixa Marte vermelho. E como Vênus, Marte possui uma atmosfera formada por gás carbônico. Ele tem pouca água, a maior parte na forma de gelo. Já a temperatura é mais baixa do que a dos outros planetas que a gente viu até agora. Ela varia entre 20 e 150 graus Celsius negativos. Bom, isso durante o dia. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 planetas, Maria, eles têm em comum algumas características. Espera aí, Lineu, uma delas eu acho que eu já entendi. Eles são bem maiores do que a Terra, assim como a Terra é maior do que Mercúrio, Vênus e Marte. E a Terra é maior que Plutão também, que eu não coloquei ainda. Por isso que esses 4 planetas aqui são chamados de planetas pequenos. E esses outros são chamados de planetas gigantes. Ah, tá. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 planetas são muito parecidos. Eles têm uma atmosfera formada por gases que para nós seriam venenosos. E eles também são muito frios, com temperaturas que podem variar entre 140 e 200 graus Celsius negativos. E os 4 também possuem vários anéis e luas em volta deles. Olha só. E o último planeta conhecido do Sistema Solar é Plutão. Olha, Maria, só para você ter uma ideia, a distância do Sol até Plutão é de mais ou menos uns 6 bilhões de quilômetros. 6 bilhões? E essa distância toda é um dos maiores motivos para a gente saber pouquíssima coisa sobre Plutão. Quer ver? Parece que em Plutão não tem atmosfera nenhuma. Lineu, aliás, essa é uma outra coisinha que eu queria saber. Afinal de contas, existe ou não existe vida em algum desses planetas? Maria, isso é um mistério, viu?
Porque até agora ninguém observou vida em nenhum deles. Pelo que a gente viu até agora, realmente a nossa vida ia ficar bem difícil nesses planetas. Só chegar até eles já ia ser difícil, né? Eles são tão longe. Nossa, mas ficou tão lindo. Bom, agora já dá pra gente observar um monte de coisa, né? Por exemplo, o caminho que os planetas fazem em torno do Sol, que a gente chama de órbita, né? Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver a órbita de Júpiter. Tá. Quer ver? Aí ele vai, dá a volta inteira, né? E depois volta. O Sol, os planetas e suas luas se mantêm unidos, formando um conjunto. E o caminho que os planetas percorrem, chamado órbita, é sempre muito parecido, só a velocidade que muda. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta. Então o tempo que cada planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol também é diferente, né? Mercúrio, por exemplo, que é o mais próximo do Sol, ele demora 88 dias terrestres. Ele demora 88 dias terrestres para dar uma volta completa em torno do Sol, tá certo? Tá. Agora, Plutão, que é o mais distante do Sol, lembra? 6 bilhões de quilômetros. Ele demora 248 anos terrestres para dar uma volta inteira em torno do Sol. Puxa, mas é muito tempo, Lineu, né? Olha, tem outra coisinha que eu queria saber. Como que os planetas ficam assim tão unidos, tão organizadinhos? É que tem uma força de atração entre eles. Lembra da força gravitacional? É mesmo, você explicou numa outra aula, não é? É a mesma atração que mantém a atmosfera presa à Terra, é isso? Isso mesmo. E aí, mais alguma dúvida? Dúvida... Só tem uma coisa que eu não entendi. Se só o Sol tem luz própria, como é que a gente consegue ver a estrela d'alva de noite? Porque afinal é um planeta, o planeta Vênus. Vamos imaginar que essa luz aqui está representando a luz solar, tudo bem? Tá. Então olha pra cá. Aí, o Sol, ele ilumina os astros que estão próximos a ele. Os planetas refletem a luz solar para todos os lados. E boa parte dessa luz refletida chega até nós aqui na Terra. Então é por isso que a gente consegue ver os planetas aqui da Terra? Isso. Aliás, não é a mesma coisa que acontece com a Lua, só que ela não é um planeta, é um satélite. Isso, Maria. Com a Lua acontece a mesma coisa, como a gente já viu antes. Você deve estar lembrada. Além da Lua girar em volta da Terra, ela também gira em volta do Sol. Por isso, mesmo sem ter luz própria, a gente pode ver a Lua brilhante e iluminada. À noite, Maria, quando a gente vê a Lua e os planetas iluminados, o que a gente está vendo, na verdade, é a luz do Sol refletida neles. E agora, que tal a gente dar uma revisada na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Terra, junto com mais 8 planetas, faz parte de uma região do universo chamada Sistema Solar. Viu que, atualmente, são conhecidos 9 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E que, embora eles tenham coisas em comum, os planetas possuem muitas diferenças entre eles. Viu que órbita é o nome que damos ao caminho que os planetas fazem em torno do Sol. E viu ainda que o conjunto formado pelo Sol, pelos planetas e suas luas se mantém unido por causa da força de atração gravitacional. Estude o seu livro de ciências e fique atento para as notícias dos jornais, rádio e TV, porque agora, nesse momento, quem sabe algum cientista descobriu alguma coisa nova sobre o Sistema Solar, não é? Até a próxima. Tchau. Tchau.